Queridos amigos, vale a pena a gente formar uma toceira de orquídeas na nossa coleção? Ter uma toceira em casa? Será que vale a pena? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. É fato que é muito lindo quando a gente vê um vaso recheado de orquídeas, né? Com flores. A gente pega vasos de catleias, com muitas flores, e tudo isso é magnífico, é incrível. Só que nós temos alguns preços a serem pagos por cultivar plantas nesse patamar, né? Plantas que crescem e que vão ocupando espaço dentro do nosso orquidário. Se você começou a cultivar orquídeas agora e está pretendendo, né, ter vasos ou adquirir vasos já entocerados, olha, muito cuidado. Nós sabemos que hoje, dentro do cultivo de orquídeas, uma das coisas mais escassas que nós temos dentro do nosso cultivo é espaço. E mesmo uma planta pequena, quando você compra, quando você adquire, ela vai crescer, né? Ela não vai ser aquela orquídea pequena para sempre, ela vai crescer e ela vai se tornar uma grande toceira, se você, claro, atender todas as necessidades dela, for um bom cultivador, estiver assistindo essa planta, ela vai crescer, vai ficar grande, gigante. Eu poderia apresentar para vocês inúmeras orquídeas na minha coleção que tem esse patamar, vasos grandes e que ocupam espaços. É lindo, quando floresce, é aquela coisa que encanta. Certamente são um dos vasos, né? Quando estão em floração e quando tem uma exposição e a gente vai participar, são grandes concorrentes a estarem dentro de um pódio, né? A concorrer com um pódio numa exposição. Mas a gente tem que se perguntar se tudo isso vale de verdade a pena. A resposta para você que tem um grande espaço, cultiva orquídeas e tem espaço para cultivar orquídeas é que sim, vale muito a pena você formar vasos, né? Formar toceiras dentro da sua coleção. Mas já você que tem um espaço reduzido, atenção, porque eu vou falar para você agora. Embora seja lindo ver vasos bem formados como essa encíclica aqui, eu quero dizer a você que esse único vaso ocupa pelo menos 3 a 4 lugares de orquídeas novas. Se eu fosse adquirir, por exemplo, orquídeas nesse tamanho, né? Olha o tamanho do vasinho, que mesmo sendo uma toceirinha aqui de Hoffmann Sanguela, a gente percebe, né, que só aquele vaso ocupa pelo menos uns 3 a 4 vasinhos, pelo menos é o que aquele vaso toma na minha bancada. Nem toda toceira, elas ocupam grandes espaços. E agora que esse papo de toceira fica interessante. Eu vou apresentar alguns vasos que são entocerados, mas eles são reduzidos de tamanho. E isso é bem interessante para você que tem pouco espaço, mas quer ter uma toceira. Na minha mão, 2 vasos teoricamente pequenos, mas entocerados. Deixa eu apresentar para você essa Dendronquilon pygmaea. Dá uma olhada só na quantidade de flores que essa planta está apresentando. Ela é uma toceira. Para que vocês tenham uma ideia, para que uma planta fique nessa floração e nesse tamanho, é necessário aproximadamente 8 anos de cultivo para que se tenha esse resultado. Já aqui uma Dendronquilon Wellesi, só que aqui a gente tem a Red, né, que é ela dá naquela floração um pouquinho mais avermelhada. Aqui nós temos ela na versão, na variação, né, Yellow, que é toda amarelinha, também uma grande toceira. E também aproximadamente o mesmo tempo, uns 8 anos, para que ela possa ficar desse jeito. Aqui eu tenho uma Microlelia Lund, uma plantinha que também é pequena, mas que também precisa de aproximadamente uns 6 anos para se encontrar nesse porte, né? Uma toceirinha que possa florescer dessa forma aqui para você, tá? São plantas pequenas que ocupam poucos espaços e que toceradas também geram lindas e belíssimas florações. Então formar toceiras não significa que a gente vai ter sempre vasos ocupando espaços de 3, 4 plantas menores. Como vocês puderam ver, algumas toceiras de plantas que são de vegetativos menores e com algumas florações incríveis, né? Elas também podem ser cultivadas e não vão ocupar tanto espaço assim. Mas a grande verdade é que a maioria de nós quer formar toceiras de catleias, né? De plantas que vêm com aquelas florações abundantes, encíclias, entre tantas outras, né? Cada pessoa, cada cultivador tem o seu próprio gosto, mas dentro desse contexto geral, a maioria de nós, orquidófilos, tem mesmo uma paixão muito grande por catleia. E elas, ao crescer, se tornam toceiras grandes, ocupam espaços grandes
e isso vai diminuindo a possibilidade da gente cultivar orquídeas novas na nossa coleção. Então o que você precisa fazer é se encontrar dentro do teu espaço, averiguar, fazer um refinamento das plantas que você quer ainda possuir, e lembrando que você já tem plantas lá que estão crescendo, que já estão nessa conduta de crescimento dentro do teu orquidário. E se você trouxer plantas entoceradas ou formar essas plantas lá, vai diminuir certamente também a lista de plantas que você vai poder comprar no futuro. Porque mesmo que você compre, é nessa hora que você começa a ter problema, né? A gente tem essa teimosia de querer ter tudo, de não, vou querer ter a toceira, e é justamente isso que começa a influenciar o nosso cultivo. A gente começa a ter um atraso no nosso cultivo, dificuldade de floração, as touceiras que até começam a andar para trás, porque a gente não consegue dar as devidas atenções e nem atender as necessidades dessas touceiras. E mesmo que a gente atenda as necessidades da touceira, a gente acaba não atendendo a necessidade daquelas plantas de vasinho menor, né? Então aquelas plantas ficam com aquelas folhas por cima de vasinhos pequenos, e a gente vai só colocando a orquídea dentro do orquidário, deixando de ser um cultivador e se tornando um acumulador de orquídeas. Hoje eu sou bem seletivo com as plantas que eu quero ter entoceradas na minha casa, porque eu sei que infelizmente o meu espaço ele tem um determinado uma métrica e eu não vou conseguir ter tudo o que eu gostaria, né? Então talvez no futuro, mas hoje eu tenho que tomar muito cuidado, porque as plantas que aqui já estão, elas já estão crescendo. Por vezes eu faço corte, faço vendas, né, de alguns cortes, sempre abro uma feira no canalzinho para a gente poder, lá no Sorocaba Orquídeas, para a gente fazer algumas vendas de cortes da minha coleção. Mas para isso, né, para justamente diminuir os espaços dentro do orquidário, diminuir os vasos no orquidário e aumentar o espaço dentro dele. Então faço com que a iluminação entre com mais vigor aqui dentro, atendendo às necessidades que essas plantas precisam para que elas possam se desenvolver bem. Agora vai ser com você, né? Você pode ter touceiras, aqui está a prova disso, né? Você pode ter touceiras mesmo se seu espaço é menor, touceiras menores, plantas menores e vegetativos menores. Agora se tem espaço, meu amigo e minha amiga, por que perder a oportunidade de ter florações abundantes? Então vai em frente, se você tem espaço, deixa crescer, deixa virar uma toceira e ser campeão em tudo que é exposição que você participar com a sua planta. E só tem mais um erro que você não pode cometer, que é não se inscrever nesse canal. Se inscreva, faça parte do nosso time você também. Um grande abraço para cada um de vocês, espero ter contribuído com o seu cultivo hoje. Temos um encontro no próximo vídeo, a gente sempre se vê por aqui. Um super beijo e tchau!